Olá, eu sou Natália Beatriz, fotógrafa de casamento, e esse é o Casar Por Quê? Bem, estamos aqui mais uma vez direto da minha lavanderia para eu compartilhar assim o que o Senhor falou comigo hoje. Ontem, na verdade, eu divulguei aqui nos stories que teve uma live Revestidas, o podcast, né, na verdade, Revestidas de Graça, lá do perfil da Gringas, com a Dani, com a Bel, e elas falaram sobre a mulher de Provérbios 31. E foi muito abençoadora. Já tá lá o link, ficou gravada no YouTube, então assistam, muito bom. Assistam, na verdade, essas sequências de estudos que tá tendo, que tá sendo muito edificante. Pois bem, o principal sinal da mulher de Provérbios 31 é que ela teme ao Senhor. E eu comecei ali hoje de manhã, na hora que eu tava fazendo meu devocional, eu comecei a falar isso pro Senhor, sabe? Falei, Deus, eu quero temer ao Senhor. Me ensina a realmente ser temente ao Senhor. Que eu sinto que eu estou em desobediência, eu sinto que eu estou me rebelando, eu sinto que eu não tenho fé, muitas vezes. E esse é um dos motivos de, às vezes, eu não aparecer aqui. Mas enfim. E ali falando com o Senhor, pedindo isso a Deus, continuei orando e fui fazer minhas coisas. Aí eu fui parar para almoçar, meu marido já tinha almoçado. E geralmente, quando eu paro para almoçar, eu coloco ali meu prato de comida e normalmente eu sento no sofá, ligo alguma coisa na TV ou fico mexendo no celular. Sempre vou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sabe? E aí eu tava prestes a repetir o padrão que eu já faço, quando eu senti o Espírito Santo falar assim, não, sente à mesa. Aí eu olhei no relógio, era exatamente 11h45. E Deus falou assim, você vai ter 15 minutos para comer, mas você vai estar presente. Eu pensei, eu vou sentar então e já vou fazendo a lista do que falta fazer no dia, o que eu tenho que cumprir ainda. Deus falou, não, você vai estar presente. Me convide para sentar à mesa com você. E na hora, eu me lembrei, vou até dar um spoiler aqui, caso você não tenha lido, não tenha assistido o filme A Cabana. Eu li o livro primeiro e depois assisti o filme. Mas eu me lembro de uma cena que me impactou muito, tanto no filme quanto no livro, daquele momento de refeição, onde estão ali sentado, né, a representação de Deus Pai, do Espírito Santo, de Jesus Cristo e o personagem. E o personagem ele começa a ver aquela cena e ele fala pra ele mesmo assim que ele achou tão lindo porque assim não tinha uma expressão de hierarquia. Tipo, ele falou assim, era 3 em 1 mesmo, onde ele compreendeu a Trindade. E aí depois tem uma fala do papai, né, que é a representação de Deus, falando para ele que essa é a comunhão que o Senhor quer ter conosco. É esse relacionamento, essa intimidade que o Senhor quer ter conosco. E na hora que o Senhor me chamou me alertou para chamá-lo para a mesa, eu me lembrei dessa cena. Falei, amém, Senhor, é isso que eu quero. E enquanto eu estava ali comendo, o que eu fiz? Eu coloquei para tocar ali no meu celular, uma música relaxante, assim, um jazz cristão ali, só instrumental, coisas que me relaxam. E conforme ia tocando as músicas, iam passando versículos na tela. E eu comecei a ler aqueles versículos e declarar aquela palavra e falar com o Senhor sobre aquela palavra. Cada versículo que mudava eu lia e declarava e falava com o Senhor sobre aquilo e declarava sobre a minha vida, lia em primeira pessoa. E aí o Senhor falou claramente, eu ando tão no automático, eu não sei se com você está sendo assim. A gente recebe tantas informações, é tanta coisa, é tanta loucura no dia a dia. Os nossos dias estão tão corridos que eu não tenho estado presente. Eu sempre estou ali, mas com a mente já lá na frente, no que eu tenho que fazer depois. Eu tô almoçando aqui, mas eu tenho que lavar a louça depois, eu tenho que fazer essa tarefa do trabalho, eu tenho que... Então, sempre nessa busca pelo futuro, já no futuro, sempre com a mente lá no futuro. E o Senhor falou assim, você precisa estar, se você quer ser temente, se você quer ouvir a minha voz, porque eu tenho pedido muito isso, sabe? Para Deus, eu falo, Deus, eu quero que o meu dia seja vivido naquilo que o Senhor deseja. Eu não quero mais fazer as minhas vontades, seguir pelos meus próprios pensamentos. Eu quero viver dia a dia, cada atitude, cada ação, com aquilo que o Senhor planejou para o meu dia, com aquilo que o Senhor deseja. Só que como que a gente vai ouvir a voz do Senhor se a gente não para? Se eu não paro, se a minha mente toda hora está no que eu tenho que fazer depois. E aí o depois chega e eu continuo indo pro próximo depois. Resumindo, eu nunca estou ali com o Senhor. Eu sempre estou no depois. E isso fez muito sentido. É aqui que você tem que estar agora. É aqui que você tem que focar nesse momento.
para que você possa ouvir, para que você possa sentir, para que você possa realmente reconhecer aquilo que está demais, aquilo que tem que tirar. E foi muito forte, porque no devocional, uma palavra que saiu foi: suba num alto monte, que é Isaías 40, no verso 9. E está escrito bem assim, ó, tá deixando aberto. Você que traz boas novas a Sião, suba num monte alto. Suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. E no decorrer do devocional, ele falava justamente isso. Ele falava, conforme a gente vai, se você subir pegar uma montanha para subir, enquanto você está ali embaixo, às vezes você olha para cima e você não consegue nem ver o quão alta ela é. Você vê parte dela. Mas conforme você vai subindo, você vai olhando para baixo e aquilo que estava tão assim ali na sua vista já começa a ficar distante e a paisagem vai aumentando. E quando você chega lá em cima, que você consegue olhar para leste, oeste, norte, sul, você vê muita coisa. Você pode ver um país inteiro debaixo dos seus pés. E a grande beleza que isso traz aos nossos olhos. E assim é a nossa vida cristã. A gente começa a conhecer o Senhor, a gente está lá na base da montanha ainda. E conforme a gente vai subindo, a gente vai descobrindo as belezas de Cristo. E falei, Senhor, é isso que eu quero subir essa montanha, eu quero conhecer o Senhor. E aí o Senhor me trouxe essa reflexão: para você me conhecer, para você conseguir subir, você tem que estar presente, você tem que estar no momento, não precisa sair correndo. A gente não vai dar conta de tudo, não precisa querer resolver tudo de uma vez. Eu tenho muito esse problema, sabe, de controle, de querer tudo pra ontem, né? Tudo pra ontem. De querer mudar tudo de uma vez, de querer, sabe, resolver todos os problemas e não ir passo a passo. E isso cansa, isso nos exausta. E eu estava, esses tempos atrás, com isso, com uma exaustão mental, uma exaustão emocional muito forte. Que eu falava pra Deus, eu não consigo sair disso. Parece que eu melhoro um pouquinho, faço alguma coisa, daqui a pouco eu já estou exausta de novo. Falei, mas a tua palavra fala, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Falei, então, Senhor, me alivia. E alivia. E aí o Senhor trouxe toda essa palavra, todo esse conforto, todo esse ensinamento. E o último versículo desse momento meu de almoço com o Senhor, a mesa com o Senhor, foi em Isaías também, 40, o verso 31. Mas aqueles, deixa eu até erguer novamente aqui, mas aqueles que esperam no Senhor, esperam, aí que tá a chave, esperar no Senhor. E viver o presente é esperar no Senhor. A gente não tem que ter pressa para o futuro. O Senhor quer que a gente esteja aqui, esperando nele. Esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, quando estamos no Senhor, é que a gente recupera as nossas forças. E foi aí que eu falei, Deus, eu vou esperar no Senhor, eu quero estar aqui no Senhor em todo o tempo, fazendo os meus afazeres de casa, no meu trabalho, no meu lazer com a minha família. Eu quero estar com o Senhor, eu quero esperar no Senhor e ter as minhas forças renovadas em Ti. Então que você também possa hoje parar, respirar e estar presente. Viva o seu momento, viva cada momento, cada coisa, cada pedaço do seu dia. Esteja presente de verdade, principalmente para sua família, principalmente para o seu esposo, principalmente para os seus filhos. Porque muitas vezes a gente está no mesmo lugar, no mesmo ambiente, no mesmo momento, mas com a mente lá no futuro, com a mente em outros afazeres e não vivendo o devido presente, que é uma dádiva que o Senhor nos dá. Então, que se essa palavra falou comigo, espero que ela também fale com você. Viva esse relacionamento presente com o Senhor, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir subir até o alto desta montanha, tá bom? Que essa palavra tenha falado com você. Nos vemos no próximo vídeo.